Olá, me chamo José Eduardo Sefer de Stangarlim, eu sou bolsista da Fundação Araucária, sou do Centro de Ciências Agrárias, do curso de Agronomia, do campus de Marechal Cândido Rondon. O meu orientador para esse trabalho foi o professor Dr. Odair José Kuhn e o meu trabalho intitulado Potencial Indutor da Fitoalexina Glicoliana em Soja pelo fungo Ganoderma. Então, uma breve introdução. Para se defender de um ataque de um patógeno, a planta ela pode utilizar diversos mecanismos de defesa ou de resistência. Os mecanismos de defesa vegetal podem ser estruturais ou bioquímicos. Entre os mecanismos bioquímicos de defesa vegetal estão as fitoalexinas, que são compostos antimicrobianos de baixa massa molecular, que são produzidos pelas plantas em resposta a estresses físicos, químicos ou biológicos, acumulando-se nas células vegetais e sendo capazes de impedir ou reduzir a atividade de agentes patogênicos. Diversas substâncias podem ativar os mecanismos de defesa vegetal, atuando como indutores de resistência contra patógenos, como os extratos obtidos de plantas medicinais e de fungos. No caso de fungos, o Basidium Ganoderma tem sido utilizado para controle de doenças em soja e tomateiro. O objetivo desse trabalho foi utilizar o extrato de basidiocarpo, de micélio e filtrado de cultura do fungo Ganoderma para induzir a fitoalexina glicoliana em plantas de soja. Então, de material e métodos. Os basidiocarpos de Ganoderma foram coletados em árvores parasitadas por esse fungo, foram secos em estufa a 40 graus Celsius até massa constante. Após seco, foram triturados em moinho de facas e recolhido o material passando pela peneira de 20 mesh. Adicionalmente, a partir dos basidiocarpos frescos coletados em árvores parasitadas, foi feito isolamento e manutenção deste fungo em meio de cultura sólido, BDA, batata dextrose agar. A partir dessas colônias de meio BDA, foi feita a repicagem para o meio de cultura líquido, BD, batata dextrose, mantendo-se em agitação a 150 rotações por minuto, 250 graus Celsius e escuro por 14 dias. Após esse período, foi feita a filtragem em filtro de 11 micrômetros de poro, separando-se micélio e filtrado. O filtrado e os pós de basidiocarpo e de micélio foram armazenados em geladeira a 4 graus Celsius. De material e métodos. Para os tratamentos eliciadores da síntese de fitoalexina glicoliana em cotilédones de soja, pó de basidiocarpos e de micélio Ganoderma, em granulometria menor que 20 mesh, foram utilizados nas concentrações 0, 100, 200, 300, 400 e 500 mg por litro de água destilada. O filtrado no meio de cultura foi diluído em água destilada para as concentrações 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1%. Os cotilédones destacados foram colocados em placas de Petri, 6 cotilédones por placa, contendo 3 folhas de papel de filtro esterilizadas e umedecidas em água destilada esterilizada. Em cada cotilédone foi feita uma cunha na superfície adaxial com o auxílio de um estilete. Em cada uma dessas foram adicionados 20 microlitros dos tratamentos. As placas ficaram incubadas em BOD a temperatura de 25 graus Celsius no escuro por 20 horas. Após esse período, os cotilédones foram transferidos para frascos Erlenmeyers com 15 ml de água destilada, esterilizada, e estes foram agitados em agitador orbital, 150 rotações por minuto, durante 1 hora para extração da fitoalexina. Em seguida, os cotilédones foram retirados e o sobrenadante foi lido em espectrofotômetro com absorvância de 285 nanômetros. Como testemunha negativada, foi utilizada água destilada e esterilizada. Os valores eles foram expressos em absorvância por grama de massa fresca. Os resultados obtidos, todos os dados obtidos passaram por estatística e foram jogados no Excel para visualização de gráficos. Então a gente tem aqui o extrato aquoso de basidiocarpo, o gráfico dele, o extrato aquoso de micélio, também o gráfico, suas respectivas fórmulas. O R ao quadrado do basidiocarpo ficou 0,91 e o do micélio ficou 0,77. E o filtrado de cultura, que teve um R ao quadrado de 0,63. De conclusão,
pode-se verificar que todos os tratamentos apresentaram incremento em relação ao controle, sendo um incremento de 89% para o extrato de basidiocarpo, 24,5% para o extrato de micélio e 115% de incremento para o filtrado de cultura. Esses resultados eles indicam então o potencial do Ganoderma para trabalhos futuros de controle de doenças em plantas pela ativação de síntese de fitoalexinas. Então o fungo Ganoderma ele apresenta potencial indutor de fitoalexina glicerolina em soja. Agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão da bolsa. Agradecer também a todos os envolvidos na execução do projeto, que me ajudaram, me deram dicas, me ensinaram também. E obrigado pela atenção.